Homologação de equipamentos de rádio amador. Todo mundo pergunta, poxa, mas por que eu preciso, né? Por que um equipamento de rádio amador precisa ser homologado? A nossa legislação de certificação e homologação prevê não só para transmissores, né, qualquer equipamento que gere radiofrequência precisa ser homologado, certificado. Em alguns casos, inclusive, a conexão. Então vocês podem ver que existem carregadores de celular que tem o selo da Anatel. Ele precisa ser homologado. Então o que a gente usa como referência? A resolução 452/2006, né, regulamento sobre condições de uso de radiofrequências pelo serviço de rádio amador. Em seus artigos 16 diz: as estações devem ser licenciadas e os equipamentos industrializados de radiocomunicações, inclusive os sistemas radiantes, devem cumprir os requisitos do regulamento para certificação e homologação de produtos para telecomunicações, aprovado pela resolução 242 de 30 de novembro de 2000. Os únicos que estão dispensados de atender o requisitado mencionado no caput desse artigo são os equipamentos produzidos de forma eventual ou artesanal sem propósito comercial. Ou seja, quem monta seu equipamento, em tese, está dispensado da homologação. Apesar de, no sistema no mosaico, né, que é o sistema de homologação, existe uma previsão também para equipamento artesanal. A segunda isenção de homologação são os equipamentos fabricados até 31/12/82 e que estejam na lista da portaria MC 101 de 21/5/82. Então acho que uma das perguntas que foram feitas, então existem aqueles equipamentos que foram fabricados até 31/12/82 e que estejam naquela lista, né? Quando você procura equipamento isento de homologação no Google, no site da Anatel existe um link em que você baixa essa lista de equipamentos. Os que estão isentos é o que está na lista. Isso desde que não tenha sofrido nenhuma modificação. Então, é que nem os FT7 da vida, né? O interessado lá compra um FT7, pega as últimas bandas lá e coloca um cristal de PX. Caiu fora. Tá bom? Era um produto que estava dispensado, né, da homologação, só que nesse caso aí, essa alteração já tirou daquela lista, já não vale mais. Para você ter uma ideia, o TS 830S e o TS 830M são praticamente os mesmos rádios. A diferença é que o TS 830M tem o AM e o 830S não. Um colega nosso lá tentou de todas as formas homologar e não conseguiu. Ele não conseguiu referência em lugar nenhum para poder conseguir homologar. Então existem umas coisas que são interessantes. Alguém conseguiu homologar um Baofeng UV5R, mas ele não conseguiu homologar um TS-830M. Agora vamos para as lendas urbanas sobre homologação de rádio. Isso eu já ouço há uns quase 10 anos. Rádio com mais de 20 anos, automaticamente homologado. É falso. Não existe essa previsão em lugar nenhum. Em nenhum regulamento, portaria, lei, nada. Ao contrário da artesanal, né, o equipamento caseiro, que já há situação no regulamento dispensando da homologação. Certo? Então essa história de rádio com mais de 20 anos já automaticamente homologado não existe. Se um rádio de um determinado modelo já estiver homologado, todos os outros do mesmo modelo estão homologados. Então bastaria eu fazer o selo e colar no rádio. Falso.
Aí existe um outro complicador. Quando você faz um selo, por exemplo, da Radio House, e cola no seu rádio, além de você ter um problema administrativo, você poderia entrar até mais ou menos como você fabricando uma nota de 100, que você vai estar reproduzindo aí um selo oficial, né, sem ter as condições necessárias. E outro que, se você copia, por exemplo, o número de homologação que a Radio House fez com direito à comercialização, né, do produto dela, quando você faz, em tese, ele poderia processar ou tomar devidas providências legais, porque o interessado estaria fazendo, não sei como é que eu poderia qualificar, mas usando indevidamente o número da homologação deles. Então, a homologação para uso próprio, que é quando o radioamador faz do equipamento dele, ele é pessoal e intransferível, só válido para um determinado número de série. Então, hoje, quando você faz a homologação, você tem que subir um número de série do seu equipamento. Então, aquele pessoal que tem lá uns Icon 2200H, que lá na etiquetinha está cortado, né, tem um buraquinho no número de série, será que consegue homologar? Da identificação da homologação, né? Por que as pessoas questionam, falam, não, meu rádio é homologado, ele já entra no site lá, ele já está homologado. O regulamento diz, ele diz, os produtos homologados deverão portar o selo da Anatel de identificação legível e indelével, conforme modelo e instruções insertos no anexo 3 deste regulamento, incluindo o número da homologação e a identificação por código de barras, observando as regras especificadas para a construção da marca Anatel. Esse código de barras, para homologação para uso próprio, ele não é necessário. O código de barras, eu acho que eu tenho uma outra tela depois. O código de barras se refere o que lá é chamado de código EAN, ou número EAN. O radioamador não teria, ou não valeria a pena pedir um código EAN, porque aí o valor de homologação seria muitas vezes maior. Bom, então no regulamento foi feito dispensando essa parte do código de barras. Então esse é o modelo de um selo para equipamento de radioamador. Tá? Coloca-se lá o modelo do rádio e o número da homologação. Esse número de homologação só sai quando atendeu todos os requisitos. Então lá é emitido o certificado de homologação. O certificado de homologação é um documento mais ou menos parecido assim. Eu acho que eu tenho uma tela, depois tem umas telas. Então nele tem o certificado de homologação intransferível, ou seja, homologou para você. Você vendeu o seu rádio, a homologação não vai junto. Quem comprou tem que fazer de novo. E aí, onde se coloca, normalmente, aí, o selo, né? Sempre preferível colocar do lado da etiqueta original do rádio. Então, normalmente, coloca do lado da etiquetinha do original do rádio, né? De preferência, passa alguma coisa para o selinho não cair, porque se o selinho cair e sumir, como é que você vai dizer, como é que você vai provar que ele é homologado?
Daí, o que é pior ainda é quando somem com a etiqueta original. Porque se você disser, não, esse rádio é homologado, você me apresentar, quando a fiscalização vier, você apresentar o seu certificado, lá hoje vai estar o número de série do equipamento. Bateu? Bateu. Então, em tese não tem a irregularidade. Então esse aqui é mais ou menos aí o que o Cadu está fazendo para o equipamento dele, né? Um HF bom que tem espaço para caramba. Um dos requisitos que você tem que carregar quando está pedindo a homologação é a foto, mesmo que seja uma montagem, de onde vai ficar o selo. Porque quando a fiscalização vem, ele vai conferir até esse detalhezinho, né? Então, outra coisa importante, do lado esquerdo, você vê que tem o FCC-ID, né, e um código ali alfanumérico. Esse aí é o RG do rádio, que tem lá no site da FCC, mais ou menos como a Anatel americana. Então, a Anatel, para homologação, ela aceita esse documento, daquele equipamento ali, para homologar aqui no Brasil também. E o número de série também tem intacto. Então a gente sabe aí que tem muito Icon, né, HF, VHF, que você vai ver a etiqueta lá, tem um buraco no lugar do número de série. Aí o que você vai fazer com um negócio desse? Que número de série você vai entregar lá para poder fazer a homologação? Né? Esse é um equipamento que é feito como mandaria o figurino. Tem modelo, o número de homologação e o código de barras com o número EAN. Então, para radioamador PX e alguns outros serviços, não precisa desse código EAN. Qual que é a penalidade ou a sanção quando há o descumprimento desse regulamento? Para qualquer usuário de produto pela utilização de equipamento não homologado pela Anatel e que utilize um espectro radioelétrico, a pena é multa acumulada com lacração e providências para apreensão. Só que lacração e apreensão vêm antes da multa. Por alterações não autorizadas em produtos homologados, por aplicação do disposto 35 e no artigo 36 desse regulamento, pena advertência em caso de reincidência, dolo ou culpa grave, de novo, multa e providências para apreensão. O rádio está homologado, bonitinho, né? 100 watts. Aí a pessoa abre lá e o rádio sai 200 watts. Vai sair cozinhando tudo que tem direito, mas não tem problema, vai lá 200 watts. O que ele fez? Alteração de um produto homologado. Então existem uns problemas que acontecem quando isso é feito. Agora, só não se considera a alteração de homologação, por exemplo, para quem tem um LEDzinho amarelo e quer trocar por um LEDzinho azul. Aí não configurou porque ele não alterou as características de radiofrequência dele. Lá no comecinho que eu li, o regulamento diz o quê? Equipamentos industrializados devem ser homologados. O seu QRP está fora porque o regulamento prevê que ele está isento, mas equipamento industrializado precisa ser. E aí a única maneira de você comprovar tem o selo? É válido? Está no seu nome? Você comprou de alguém que tem o direito de comercialização, maravilha. Existe um negócio que se chama sucessão, ou seja, comprei, por exemplo, da Radio House, ou comprei da Icon lá de Belo Horizonte. Ela tem o direito de comercialização, vai vir com selo. Quando eu vender, ou eu passo a nota fiscal de compra, ou eu passo uma cópia, né? Então isso continua valendo. É diferente do uso próprio. O uso próprio, a homologação só vale para mim. Então se eu vender esse equipamento aqui, eu arranco o selo.
né? E aí, para quem comprar, eu aviso, olha, você tem que homologar. Tá? Você precisa ter licença, eu nem pergunto, porque eu só vendo para radioamador. Eu compro de radioamador e vendo para radioamador. Então, se o cara, não, escuta, eu pago tanto. Já aconteceram uns problemas aí bem esquisitos, essa de vender e depois ter problemas. Então, para não ter problemas, eu só vendo para prefixado e só compro de prefixado. O artigo 36. No caso de produtos objeto de declaração de conformidade, que é a homologação feita, né, que o radioamador mesmo faz, ele faz baseado em declaração de conformidade. As alterações no produto obrigam o detentor da homologação a promover nova declaração de conformidade. A exigência prevista no caput não se aplica se as alterações do produto não modificarem as características técnicas testado dentro dos limites previstos nesse regulamento. E artigo 37, as obrigações previstas no artigo 35 e 36 são extensivas ao usuário dos produtos, incumbindo-lhe promover nova homologação do produto sempre que forem os responsáveis pela modificação ou adaptação do produto. Às vezes dá uma dor no coração, o cara compra um rádio, né, paga lá seus 15 mil reais, e a primeira coisa que ele faz é mandar numa oficina e falar, abre ele. Se eu tenho, a minha licença permite eu falar de 7 mil a 7.350, 7.300. Para que eu quero que o meu equipamento transmita em 6.919? Se eu tenho um arco, ele transmite de 144 a 148. Para que eu quero que ele transmita em 155, por exemplo? Mas é para ouvir. Peraí, para ouvir não precisa abrir a transmissão. Certo? A Anatel desenvolveu esse sistema aí, mosaico, e ele tem algumas funcionalidades, dependendo do perfil de quem acessa. Tá? Então, para vocês conseguirem começar a homologação, tem que fazer esse cadastro no mosaico. Onde é que eu acho o mosaico? Ou digita no Google lá, Anatel Mosaico, ou então anotar aquele sistemas.anatel.gov.br/mosaico. Aí aparece uma telinha igual essa. Processo serviço. UTE não, isso aí UTE é um licenciamento que chama-se uso temporário do espectro. Não tem nada a ver com a gente. Então vai no SCH, que é o Sistema de Certificação e Homologação. Está um pouquinho ilegível lá, mas tem um item ali que se chama solicitante. Você entra lá e marca solicitante, que você vai começar a fazer o seu cadastro para começar a homologação. Aqui está melhor. Então, solicitante. Abaixo do solicitante tem os dados da entidade. Então você coloca lá, marca o seu CPF, preenche o CPF, nome completo, identidade, órgão expedidor, data de nascimento e um endereço de e-mail. Coloque certifique-se de que ele está correto, porque todas as informações vão voltar nessa caixa de e-mail. Então, se errou alguma coisa, você nunca mais vai receber nenhum retorno. Então, tenha certeza que colocou a caixa de correio correta aí. Depois vem a parte documento. Para
uso próprio, você vai precisar do seu CPF e o RG. Normalmente tem um mesmo documento, então carrega 2 vezes. Tá? Então do lado direito tem ali anexar. É que o arquivo que você vai carregar tem que ter os nomes diferentes. Mas como, por exemplo, o RG, bota lá o RG1 e RG2. Aí você consegue carregar ele por CPF e consegue carregar ele por RG. Tá bom? Nessa primeira tela aqui. E aí, finalizando, para finalizar, tem a declaração de responsabilidade solicitante. E aí é aquela coisa, é só, não tem como um campo para você assinar, então quando você tica tem um quadradinho lá em cima, que quando você ticar ele, é como se você já estivesse assinando. Aí quando você dá o incluir, ele vai dar: sua solicitação de cadastro foi realizada com sucesso. Por favor, verifique sua caixa de correio eletrônico e clique no link da mensagem de confirmação de sua solicitação de cadastro. Então, por isso que tem que tomar cuidado com o seu endereço de e-mail lá. Quando terminou isso aí, vem automaticamente lá uma mensagem na sua caixa de correio com o link para você confirmar. Então, após verificar sua caixa de e-mails, virá a mensagem do mosaico com link para confirmação de solicitação de cadastro, que será usado para o acesso e preenchimento do requerimento de homologação. Então, essa primeira parte foi só a explicação. A explicação legal de porquê da homologação. Não vou entrar aqui no mérito de se é ou não é, se a prerrogativa do serviço ou o funcionamento do serviço de radioamador, que é experimental, aquela coisa toda. Infelizmente a legislação está assim, né? Quando tiver uma consulta pública a respeito disso, então eu sempre recomendo, eu como radioamador, eu sempre vou passando para os grupos, falo: olha, entra lá e contribui, entra lá e contribui. Então a última contribuição que tem, que é para modificar as faixas de radioamador, assim, entraram uns absurdos, assim, sem base nenhuma, que é uma coisa horrorosa. Às vezes a gente imagina como é que alguém consegue escrever um negócio daquele. Então já há essa previsão, por exemplo, 80 metros vai até 4 MHz, vai ser inclusa a faixa de 60, a faixa de 30 metros vai ficar inteira também, né? E quando houve essa consulta pública, entrou assim, cada coisa das mais absurdas. Mas precisam mais gente participar. Falar: mas e a Labre? Nessa contagem, a Labre é uma só. Então, qualquer modificação que precisa, as pessoas precisam participar. Então, é esse questionamento, né, de: poxa, se eu já homologuei, por que ela não continua? Então, o regulamento não prevê. Mas se alguém tivesse entrado e contribuído e justificado por que deveria se continuar, de repente eles tivessem acatado e mudado esse entendimento. Porque muita coisa poderia ser facilitada, mas como a participação é muito pequena, não tem o impacto necessário para mudar. Uma das que eu contribuí, como radioamador, que eu contribuí, é referente à mudança na resolução 303. A mudança na resolução 303, o que é? Faz nem ideia, né? Então, a resolução 303 é o relatório de conformidade. É o relatório, não a declaração. A declaração é o que usa para homologação. O relatório de conformidade é qual a distância mínima que a sua antena tem que ficar das pessoas de acordo com a potência e frequência. Então, muita coisa que estava em brecha, assim, aberta, sem o novo regulamento, quando sair já vai estar bem mais trabalhadinho. Tá?
Então, assim, eu e mais um grupo aí de radioamadores, nós entramos de sola lá, digamos assim, para mudar um pouco. O requerimento de homologação da Anatel. Então, é a homologação por declaração de conformidade para uso próprio, sem direito à comercialização. Existem algumas empresas aí que conseguiram usar essa declaração de conformidade com direito à comercialização. Então, são coisas diferentes, tá? Então, para nós, como radioamadores, para uso próprio, sem direito à comercialização. Para o requerimento de homologação Anatel, o que é preciso? Todos os documentos em formato PDF. Tá? CPF e RG, que lá no cadastro você já tinha, né? Então monta um arquivinho lá. O certificado internacional do produto, que lá é conhecido como FCC Grant. Então você pega todos os equipamentos homologáveis, tem o seu FCC ID, nem esse 891, o FCC ID dele é K6620651X50. Quando eu vou procurar lá no site da FCC, coloco aquele código, tem um arquivo lá que se chama FCC Grant. Então pego essa declaração, que ele vai ser a minha base para dizer que o equipamento é conforme. Você vai precisar também, além do FCC Grant, fotos do produto, painel dianteiro e traseiro. Normalmente, os fabricantes, quando você entra lá no site da IAESO e você entra nos arquivos lá, costuma ter a foto do equipamento, painel dianteiro, painel traseiro. Se não tiver, você tira do próprio equipamento e deixa pronto lá, só que não salva como foto, ele salva ele como PDF. Tá? Foto da etiqueta do produto em que o número de série do equipamento seja visível. O manual do produto, que no caso de produtos comerciais, ele tem que ser em português, mas para uso próprio, nem nós radioamadores, pode ser em inglês mesmo. Aí esse manual é fácil de achar, né? No próprio site do fabricante tem, em vários sites aí estão disponíveis esse manual. E foto do local onde o selo Anatel será fixado após a homologação emitida. Então são aquelas fotos que foi mostrado ali, mais ou menos, né, onde ficaria o selo. Então aí você vai colocar o número da homologação que saiu para você, né, seu certificado, aí você imprime, faz o selinho, aí você pode, porque você tem um documento comprovando que aquilo é seu. Quando procura no Google lá como FCC Grant ou FCC ID, costuma aparecer essa página aqui, que é um formulário de pesquisa para o FCC ID. Então você entra, por exemplo, lá na etiqueta do seu rádio, vai ter um número de FCC ID, você coloca, então são os primeiros 3 caracteres, que no caso do IAESO é o K66, para outros modelos são outros códigos, mas basicamente as primeiras 3 caracteres do FCC ID em cima e o resto dos caracteres na linha de baixo. O FCC Grant tem essa carinha aí. Ele é baseado no modelo do rádio. Na mesma página tem vários tipos de ensaio, então quando você cair na página que eles te apresentaram, você vai procurando. E aí tem lá um display, alguma coisa, que está o FCC Grant. Então basicamente isso aí seria uma declaração de conformidade deles lá. Bom. Aí tem lá o FCC identificador, né? FCC Identifier, K66 20651X50, que é o FCC Grant do FT891.
Então, o que é necessário? A foto do painel dianteiro, a foto do painel traseiro e uma foto em que você possa identificar certinho o número de série do seu equipamento. Aí uma montagem de onde vai ficar o selo depois que sair o certificado, o seu certificado de homologação. Mas basicamente, o que tem no requerimento? O solicitante, né, lá o nome e razão social e o CPF. Como você está logado, já vai aparecer o seu nome e o seu CPF. Lá no cadastro, se você já tem algum relacionamento com a Anatel, provavelmente lá vai carregar automaticamente seu nome, endereço, essas coisas. Então, se tiver alguma inconsistência, vocês corrijam. Mas a maioria, eu acredito que como já tem a licença de radioamador, já tem todo um cadastro lá, ele vai puxar direto. Então tem o solicitante, depois tem o fabricante, que durante o processo de preenchimento você vai colocar lá alguns códigos e o sistema já vai puxar. Tem o produto, eu coloquei como transceptor fixo, mas ele pode ser transceptor AM, transceptor ao mode categoria 2. Descrição da categoria: equipamentos transmissores de radiofrequência. Funcionalidades adicionais, que estaria embaixo, não. Aí tem a especificação. Nessa especificação, eu costumo carregar todas as faixas de amador autorizados. Aí o item seguinte é o laboratório. Como é para uso próprio, a gente que está fazendo, não precisa do laboratório, então é o último, não se aplica. Tá? E aí vem a hora de carregar os documentos, o CPF, RG, o certificado lá do FCC Grant, o manual do usuário, identidade, o selo Anatel, onde vai ser aquela montagemzinha que você vai fazer, mostrando onde é que você vai colar o selo depois que sair o certificado. E aí tem o painel frontal, o painel traseiro, que também tem que estar salvo em PDF para você carregar os arquivos. Não é da competência da Anatel pedir a nota fiscal. A nota fiscal é exigida no caso de sucessão. Por exemplo, você comprou um rádio homologado, você vai comprar de alguém que falou: olha, eu comprei da Radio House, então me dá a nota. Porque aí você vai comprovar a sucessão, que alguém comprou homologado com direito à comercialização, foi para outro e agora está vindo para você. Então, em tese, essa homologação dele continua valendo. Tá? É diferente do uso próprio. O uso próprio, vendi o rádio, morreu a homologação. E essa é a declaração. Basicamente já está tudo pré-preenchido, é só você ticar lá no canto esquerdo, que é o equivalente a você estar assinando. Você está concordando com o que está escrito ali, só tomando cuidado que existem responsabilidades. Tá? Você homologa o seu rádio e começa a fazer umas coisas aí que não é condizente aí com os regulamentos do rádio amador. Então, essa declaração é uma das últimas coisas que você tem que fazer lá durante o preenchimento do requerimento. Requerimento de homologação Anatel: confira tudo, os dados dos rádios, as especificações e documentos obrigatórios. Se tudo estiver correto, pode concluir e gerar o boleto para pagamento.
Assim, tomar bastante cuidado, porque eu tive que mandar uns e-mails lá pedindo cancelamento, porque na pressa você vai fazendo e tinha coisa errada. Aí depois que você já carregou tudo e gerou o boleto, fica um negócio estranho, né? Então assim, eu sempre confiro as informações antes de concluir e encerrar lá. O que é importante também, todo o processo lá na Anatel só prossegue se a entidade não for devedora. Então, se você não pagou o Fistel, não pagou alguma taxa lá que é devida, o processo entra e fica parado. Acesse de tempos em tempos o mosaico para verificar o andamento do seu requerimento. Verifique também a caixa de mensagens do e-mail. É a recomendação que eu dei para o Gilson, que o Gilson fez o dele. E assim, leva um tempo até eles analisarem e dar o ok. Mas precisa sempre estar conferindo, né? Acompanhando o número do processo. Você volta no mosaico outras vezes só para você conferir. E aí uma hora sai um ícone lá, homologação ou certificado emitido. Então, se foi o certificado emitido, você clica lá, vai baixar um documento parecido com esse aqui. Aí você imprime e guarda ele direitinho, porque um dia se você receber uma visita, eu falei, não, está aqui. Aí sai o número, você coloca o número na etiqueta e cola no rádio. Tá bom? Então, o certificado de homologação, esse aí é do meu FT891. É interessante que teve gente que fez depois de mim e saiu antes do meu. Sei lá o que aconteceu, mas o processo corre. Bom? Então assim, por isso que a gente fala, toma bastante cuidado quando você carregar os documentos, porque se ele conferir e tiver tudo certinho, é só ele clicar lá, ok, vai gerando as coisas. Agora, se tiver alguma inconsistência, ele vai ter que pedir para você, falar, olha, tem alguma coisa errada, confira, né? Carregar outras coisas, outros documentos. Então, isso demora, estende o processo. As perguntas são, a homologação de equipamentos transceptores de rádio amador tem um prazo de validade de 2 anos. Qual o valor cobrado para a renovação da homologação? Como fazer a renovação na época? A Anatel envia algum aviso, boleto? É necessário novos documentos para renovar? Olha, é aquilo que eu tinha já comentado. Eu não precisei renovar o meu, então não teve problema nenhum. Eu acredito que o valor para renovar seria o mesmo, tá bom? Não teria que subir nenhum documento em tese se não houve nenhuma mudança. A portaria 101 de 21 de maio de 82, no seu parágrafo 3º, diz que rádios fabricados antes de 31/12 de 82 ficam dispensados de serem homologados desde que mantenham as características previstas nas leis das telecomunicações. Essa portaria está em vigor. Como provar que meu rádio foi fabricado e comprei o mesmo em 78, por exemplo, se não tem mais a nota de um equipamento? Existe uma lista oficial de radioamadores e fácil cidadão onde pode consultar se algum rádio não necessita homologação por ser anterior a 31/12? É o que já foi comentado. O que tiver naquela lista, e quem fez a pergunta, se ele chegou na portaria 101, ele deve ter chegado na lista. Então existe uma lista já corrente com todos os equipamentos que fabricados até 31/12 de 82. Como não tem nada revogando e a própria resolução 242 chama lá essa portaria 101 do Ministério das Comunicações, então acredito que ela esteja valendo sim, desde que esteja naquela lista. Então o TS-830S, por exemplo, está na lista. TS-830M não. Então o S é válido e o M não, certo? Alguns rádios, como os TS-850, não têm FCC ID.
ele é passível de homologação no Brasil? E se um laboratório no Brasil homologasse, teria como? Sinceridade. Eu acho que se ele for usar um laboratório, sai mais barato ele colocar o 850 na prateleira e comprar um outro homologado. Sai mais barato. A homologação via laboratório só é viável para quem vai comercializar. Tá? Quais são os rádios isentos de homologação? Para os rádios isentos, preciso ter algum documento para mostrar para o fiscal ou ele vai saber identificar? A minha sugestão como rádio amador tá naquela lista, imprime aquela lista, né, e deixa guardado ali com você. Quais são os equipamentos isentos de homologação? A única isenção hoje conhecida e sabida os que estão na lista dos fabricados até 82 e os equipamentos caseiros, né? Para quem monta seu QRP, em tese não precisa de homologação, porque o próprio regulamento prevê essa isenção, tá? E não tem outra maneira aí. Antenas, cabos, acopladores precisam ser homologados? O regulamento diz que sim, né? Mas quanto tempo dura a homologação? Eu não sei, tem de 2 anos, tem de 5 anos. Eu não sei aí qual que é a explicação correta, porque não é do meu setor, tá bom? Para o processo de homologação, eu preciso da nota fiscal do equipamento? A hora que nós fizermos o do Cadu, nós vamos descobrir. Porque quando eu fiz o meu, não precisou da nota fiscal. Tá? Porque rádios já homologados uma vez pela FCC precisam ser homologados de novo no Brasil se seguimos as mesmas normas? Nessa questão, também já foge um pouquinho aí da minha alçada aí como rádio amador. Mas, assim, por que precisa? Eles normalmente trabalham, todos os países trabalham com reciprocidade. Se for aceitar, para o país, o Brasil for aceitar a homologação da FCC, a FCC também deveria aceitar a homologação daqui. Entendeu? Então, como não existe a reciprocidade, então tem que fazer de novo aqui. Mas ainda para o radioamador, Fácil Cidadão e alguns outros serviços, existem a facilidade de poder usar a declaração de lá para fazer a homologação aqui. Mas sempre assim, a responsabilidade é sua, porque quando você clica lá, você está assinando embaixo. Bom. Sobre algumas listas de rádios isentos de homologação e rádios que não têm homologação. Onde confiar? Onde posso ter essa informação segura? No caso de equipamentos nacionais, quem certifica a homologação desses rádios? Normalmente ele, se é que ainda tem algum fabricante de equipamento de rádio aqui, ele tem que passar por um laboratório e fazer todo o processo, que é com direito à comercialização. Existe a figura do importador com direito à comercialização. Então lá naquele item lá que você clica como importador, vai ter outras janelinhas ali para você preencher. Mas como é só como importador para uso próprio, então é mais fácil. Tá? Então essas eram as perguntas que fizeram aí. Foram passadas, não sei se pelo site, pelo grupo.